Bom dia, estamos aqui com o Alan e a Celeste Palliser, por acaso são os meus pais, e vamos começar aqui por saber a origem deste casal. Pai, Alan, onde é que nasceste? Nasci numa pequena aldeia chamada Orton, em Cumbria, norte de Inglaterra. No ano de? 1950. E como é que era o contexto familiar? Os pais eram crentes? Sim, o meu pai era agricultor, ambos eram crentes. E qual foi a primeira igreja que frequentaste? Eu fui criado na igreja metodista da nossa aldeia. Durante muitos anos não conhecia outras igrejas metodistas mais próximas. E então foi nessa altura que aceitaste o Senhor Jesus como teu Salvador? Essa é uma história complicada. Fui a estudar, estudei no ensino secundário, quis deixar de ser crente completamente. Aliás, nunca tinha sido, na realidade. Mas depois fui voltando, na altura em que estava a ir a estudar em Cambridge, e participei em algumas aulas para ser membro da Igreja Metodista. As aulas foram bem orientadas e eu fui formalmente aceito como membro da Igreja Metodista. Agora, em termos de compreender assim com profundidade e sentir o problema do pecado e abraçar a obra de Cristo de uma maneira mais real, mais dinâmica, isso foi só quando cheguei a Cambridge, a universidade, onde conheci o equivalente do GBU, Christian Union, e experimentei uma mudança mais profunda na minha vida. Se a conversão foi na primeira altura ou na segunda, não sei. Houve um cego que Jesus teve que tocar 2 vezes. Então, e a entrevista também é a Celeste e a Celeste? Então, nasceu onde? Também nasci numa aldeia, só para cá por Portugal, assim, Almazende, Coimbra e Figueira da Foz. Chama-se Bebedouro a terra. E foi em 1948, talvez seja uma das únicas datas que eu sei de cor. E os pais? Foi educado numa família cristã, os pais crentes? Sim, o meu avô foi imigrante no Brasil e foi lá que ele conheceu o Evangelho. Portanto, não voltou rico, mas trouxe essa riqueza que foi conhecer a palavra. Aliás, conheceu através de uma colega de trabalho. Foi bem insistente. Depois, ele começou os estudos cultos em casa com a família. Ele e um irmão, que também foi imigrante lá. E, no princípio, até havia latas à porta. Não era nenhum grupo coral, eram as pessoas da aldeia a gozar. Mas a verdade é que foram continuando e formou-se uma igreja lá na aldeia. E ela nessa igreja que a Celeste conhece Jesus? Ou? Eu era muito pequena nessa altura, quer dizer, era uma igreja presbiteriana, portanto fui batizada na igreja presbiteriana, mas é interessante que foi passado. Quando fui batizada já era grandita, porque tínhamos voltado dos Açores, mas pronto, era o habitual na igreja. E foi assim que foi feito. Mas o meu pai converteu-se antes de casar. Portanto, foi interessante porque a família dele acabou por conhecer o Evangelho através do relacionamento dele com o irmão e depois com o grupo, a pequena igreja que existia lá. Portanto, foram assim começos muito humildes, mas muito interessantes e que exigiram muita coragem. Pronto, mais tarde estivemos há 10 anos nos Açores, a minha família, com o Henrique, meu irmão. E quando voltámos, então fui formalmente recebida na comunhão da igreja. Mas o que eu me lembro melhor
era do vestido que eu vestia nesse dia. Temos que se calhar falar mais alto para as pessoas nos ouvirem bem lá em casa, onde estiverem a ouvir. Depois a Celeste estuda em Coimbra. Sim, quer dizer, houve assim muita coisa no meio, nós podíamos familiares por causa da profissão do meu pai, mas depois assentámos mais tempo em Coimbra, e também outra vez por causa dos nossos estudos, mas foi na faculdade que eu tive, quer dizer, entretanto, a igreja em que nos integramos em Coimbra foi uma pequenina missão batista que estava a começar. O trabalho começado as pessoas devem conhecer, a figura do Dr. António Maurício, é realmente um pioneiro nesta área, na cidade de Coimbra. E havia nenhum em casa. Portanto, como nós durante vários anos, meu pai esteve em diferentes lugares em que não havia igrejas, realmente nós estávamos habituados ao culto doméstico. Portanto, para nós foi muito mais natural esta integração num grupo que reunia numa casa. E então foi lá, mas isso deu origem à Igreja Batista em Coimbra. E eu lembro-me, pronto, tinha aí os meus 15 anos, quando uma campanha de evangelização, e acho que nessa altura eu posso dizer que entendi mesmo o meu pecado. De tal maneira que quando chamaram à frente, eu não queria ir. Eu queria ir, sentia que devia ir, mas eu não queria ir porque os meus pais estavam lá e eles sabiam melhor do que ninguém. Eu penso que eu era. E então, depois estudaste em Coimbra, estudaste em Cambridge, em Inglaterra. Como é que se encontraram? Como é que isto depois aconteceu? Vimos-nos a uma certa distância pela primeira vez numa conferência da IFES, portanto, GBU Internacional, em Áustria, quando eu estava a preparar para ir trabalhar em Espanha ajudando o GBU, e a Celeste era estudante ainda, mas depois eu fui viver em Espanha durante 4 anos, e só no fim disso é que tive a primeira visita a Portugal, por sugestão do secretário-geral do GBU, João Ian, e visitei Coimbra e encontrei a Celeste já na fase de ser a primeira obreira portuguesa do GBU em Portugal. Então foste das primeiras a pertencer ao GBU ou a formar o grupinho do GBU em Portugal? Sim, como estudante, quando na altura, ainda antes do GBU existir formalmente, participei num grupo chamado Movimento de Estudantes Evangélicos de Portugal, e essa foi uma fase assim extremamente significativa porque foi viver a fé cristã na universidade. Antes de eu me integrar na igreja, estava muito habituada a estar assim num ambiente um bocadinho mais protegido. E depois na faculdade era o desafio de, como aliás já tinha sido um pouco na escola, na secundária, mas era um desafio maior o contacto com os colegas. E esse tempo foi um tempo de dar a cara e de estarmos na frente dos nossos colegas, mas eu sentia muito tímida num ambiente assim. E realmente quem nos ajudou mais nessa fase, interessante nesta ação para o exterior, foi a Dona Ruth Siemens, que foi enviada pela IFES, mas ainda estávamos nessa altura com as feiras reuniões, acho que ainda se chamavam Movimento de Estudantes e Movimento de Estudantes Evangélicos de Portugal, mas o que aconteceu é que houve algum contacto com a IFES que mandou a Dona Ruth Siemens para nos ajudar a organizar grupos de estudo bíblico. E ela era de uma simpatia e de um dinamismo que nós começámos a fazer com o apoio dela e usando a dinâmica dela. Nós convidámos os nossos colegas, fizemos encontros nos bares das faculdades e realmente era cómico, porque, por exemplo, no bar das medicinas havia uma mesa bem comprida e a mesa ficou cheia de ponta a ponta e ainda havia gente à volta, porque
nós estávamos mesmo entusiasmados, porque ela nos ajudou a ver a importância de pegar neste livro, a Bíblia, e apresentá-lo aos outros. E, portanto, a reunião não era para mais nada, era para ver o que a Bíblia dizia. E então, essa foi uma fase assim especialmente motivadora. Claro, tínhamos feito eventos de outros tipos, mas normalmente era filmes, era conferências, éramos bastante intelectuais, também não era mau para quem estava na faculdade, mas nessa fase foi realmente um trabalho centrado na Bíblia com os nossos colegas. Depois, naturalmente formaram-se, já havia pequenos núcleos, e depois a questão era organizar um pouco. E a Eichmann, a pedido de pessoas que nos tinham ajudado no movimento expansivo evangélico de Portugal, não eram propriamente obreiros, eram voluntários que estavam, mas ajudavam imenso, porque também providenciavam esses materiais, por exemplo, filmes, ou traziam oradores, pessoas que passavam por Portugal e que eles achavam que podiam ser úteis para quem estava na universidade. E nessa fase é interessante porque acabamos por ter alguém da AIFES que vem como primeiro obreiro, que era o Alexandre Araújo, e a esposa, a Cátia. E eles ajudaram a estruturar melhor os O Alan ainda não estava cá, em Portugal. O Alan chega depois. Não, isto é anterior ao Alan, quer dizer, não sei dizer datas. E o Alan chega a Portugal em que ano? 76 para fazer a primeira visita e 77 para ficar. Para ficar. E nessa altura a Celeste estava como obreira, mas era bivocacional, era professora de geografia ao mesmo tempo que era obreira, ou já estava como obreira? Nessa altura já estava como obreira, porque entretanto não estava a dar aulas. O Alexandre voltou ao Brasil e foi uma fase bastante difícil, porque ele desejava muito deixar as coisas bem estruturadas, mas não era um tempo fácil. E mesmo dentro do próprio grupo houve pessoas que entenderam praticamente o marxismo como a praxis do cristianismo. Então, pronto, houve outros problemas, mas esse foi um... É um grupo pequenino. 74, 75 mesmo, esses anos. Na sequência do 25 de Abril. E, portanto, não era muito... Quer dizer, não é fácil num grupo pequenino, basta um ou dois estarem com uma ideia que não está para um grupinho se fragmentar. Então era uma fase complicada. Eu gosto de dizer aqui, de prolongar um bocadinho, que há um livro que foi extremamente importante nessa fase. Eu acho que foi publicado pelo Núcleo, na China, os estudantes cristãos perante a Revolução. Foi o Alex traduziu. E ele gostava muito de pôr o nome do grupo bíblico universitário, mas o grupo não aceitou, porque tinha medo. Tinha medo e achava que isso de alguma maneira nos ligava. Uns queriam, outros não queriam, portanto aquilo gerou... O livro acabou por ser publicado e para mim foi extremamente útil e para alguns outros estudantes, porque havia uma história muito interessante, era ver como é que os estudantes, num contexto assim, tomavam decisões. Eles tinham reuniões de oração, e quando tinham reuniões muito importantes, as reuniões de oração eram muito mais longas, porque eles sabiam que os que não estavam lá de coração começavam a sair. Então eles sabiam, quando queriam tomar alguma decisão bem importante, que eles não só precisavam de orar, mas que a oração também fazia o filtro para aqueles que iam participar nestas decisões. Pronto, mas isto é só para dar um pouco a ideia de como... Depois o Alex voltou para o Brasil e eu lembro muito bem dele dizer que ele já estava em paz por não poder organizar, que era a função com que ele vinha, e se dava por contente se Deus deixasse, tivesse através da presença dele, deixado em alguém aquele bichinho da continuação deste trabalho. E pronto, eu entretanto estava a dar aulas e depois acabo por mais tarde,
também por convite de um grupinho do Norte, dos quais estava incluído o Sérgio Matos e o Fernando Pinheiro. Eles organizaram as coisas e convidaram para eu ser obreira do grupo. Portanto, quando o Alan aparece em cena, eu já era então a primeira obreira portuguesa, não a primeira obreira, mas a primeira obreira portuguesa. E como é que se dá este romance? Vou deixar a Celeste falar, porque... Outra vez Bom, quer dizer, nessa altura nós tivemos a grande oportunidade de ir várias vezes a Nidarcil, nós, estudantes portugueses. E à boa maneira latina íamos em grupo, nem sempre era fácil conseguir, mas tivemos alguns apoios, então aproveitávamos e lá íamos para as conferências nós, em Nidarcil. E então estava lá, este senhor foi um dos conferencistas numa dessas idas, e o grupo português brincava muito, com os olhos azuis, olhava para cima enquanto falava, e nós dizíamos que era o anjo. Pronto, foi esse o primeiro contacto, mas ele me viu, eu é que o vi porque ele falou lá à frente, não? Depois foi, explica lá, a outra... Depois foi a tal visita em 76. Pois. Foi para animar e encorajar a nova obra. Pois. Eu estava a ajudar com os grupos em Espanha. Primeiro foi uma pequena visita, depois foi uma segunda visita em que no Centro Bíblico de Esmoriz ficámos assim bastante expostos ao contato um com o outro. Era um grupo pequeno e havia questões importantes a discutir e fomos passear até à praia em Esmoriz e começou qualquer coisa que depois conseguimos pôr em palavras, mas só na altura, quando eu vinha embora para a Espanha novamente, na Estação Velha de Coimbra. Só nessa altura é que consegui ter a conversa. Se resolveu a complicação de eu estar à espera de ver se ele ia estar com o grupo do Norte ou se vinha para Sul, para ver qual era o comboio que eu apanhava em Esmoriz. Nessa altura vocês comunicavam em português, espanhol? Espanhol. Qualquer coisita de inglês, mas muito pouco da minha parte. Mas espanhol estava. Quando eu tive que fazer uma conversa importante na Estação Velha, claro, não falei espanhol, falei inglês, não foi? Desculpa, mas já não me lembro. Sei que eu percebi. Eu acho que foi mesmo em inglês para as pessoas à volta não poderem perceber. Ok. E depois o Alan regressa outra vez em 77 para trabalhar com o GBU. Sim, houve visitas de parte a parte e posto a questão se íamos trabalhar em Espanha ou Portugal, mas tornou-se evidente que era mais importante em Portugal e recebemos convite para sermos obreiros da AFIES em Portugal durante 4 anos. Depois isso foi estendido para 8 anos. E depois casam em que ano? Foi antes disso, antes desse período, 77. Casam em 77, muito bem. E depois mudam-se, quando é que dá-se a vossa vinda para Lisboa? Para Lisboa, 81. Então de 77 a 81 ficam em Coimbra. Em Coimbra, os primeiros 4 anos do vosso casamento. E aí, dedicados só, o Alan foi pastor da igreja? Não. Isso foi nessa altura, não? Era só... Não, eu só via a ser consagrado pastor em 91, muito tempo depois. Ok, muito tempo depois. Era só... não, era obreiro. Tentámos nunca fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas acabámos de ser. Fazer várias coisas. Muito bem. Então depois vão para Lisboa ajudar também no GBU, não é? Sim. Durante um período. Sim. Mas regressam novamente a Coimbra. Sim. Sim, era um período só para apoiar quando o governo norueguês teve que voltar a esposa estava grávida. Depois disso veio o Eivind
mas ele foi trabalhar em Coimbra. E, aliás, pronto, havia muito aquele desejo de seguir no mesmo, da parte do Open, de que ele seguisse, os próximos andeiros seguissem em Lisboa. Mas foi interessante porque nós, na altura, sentimos que não era o melhor para o grupo e o Eivin também se sentiu muito feliz de poder estar em Coimbra. Portanto, foi essa a organização interna. E quando voltámos para Coimbra foi depois de ter deixado o trabalho do GPU, de ter entregue as responsabilidades, apesar de não termos um novo secretário-geral. Mas havia obreiros, havia o Rui Franco, havia Maria Helena Paes Martins e o Eivin e a Tuna Benestad como obreiros, e nós entregamos a responsabilidade então, em 85. E aí já havia filhos, não é? Sim, não me esqueci dela. Sim, vamos ver se não me engano com as datas, mas o Ricardo, nosso filho mais velho, é por adoção e terminou por ser, pela adoção ser concretizado em 80. Bom, eu posso falhar aqui. Não, 81, porque o John, o nosso segundo filho, já tinha nascido. A Lilian não esperou muito tempo depois disso para nascer. E o Andrew também, relativamente pouco tempo depois da Lilian. Eu tenho uma curiosidade. Quando é que o Alan não escreve, mas publica o primeiro livro? Foi escrito realmente uns 2 anos depois de chegar a Portugal, portanto podem imaginar a quantidade de ajuda que eu precisava para escrever em português. Foi assim um tipo de comentário sobre a Epístola de Tiago aplicada à vida, que tinha o título Os Radicais. Os Radicais. Esse foi o primeiro livro publicado? Sim. Foi publicado por quem? Pelo Núcleo. Pelo Núcleo. E o segundo livro? O Sabor do Sal, também publicado pelo Núcleo. O Sabor do Sal é um livro muito conhecido, é um livro que me acompanhou antes de conhecer-vos, de vos conhecer, e estou vontade de ler. Eu gostava só de dizer uma coisa, que não foi só o problema com o português, foi também o problema de tempo, porque na altura com os miúdos pequenos, pronto, era complicado, em casa vocês sabem, mas ele às vezes escrevia 10 minutos por dia. Não tinha mais tempo, mas arranjava 10 minutos para escrever. Portanto, isso foi um problema com a publicação de quase todos os livros. É só mesmo no fim que começa a ter um pouco mais tempo para escrever. O último livro que o Alan, indo para o fim, o último livro que o Alan publicou é uma biografia. Sim, mas é uma série de retalhos autobiográficos, portanto não é por sequência cronológica. E omite assim, muitos assuntos, muitos passos. Consegue dizer todos os livros que escreveu? Radicais, Sabor do Sal? Contágio Fatal, e depois Ética Cristã. É também o Evangelho de Saúde e Prosperidade. Que mais tarde foi publicado novamente, e depois posso estar a deixar escapar algo, estes retalhos. Estes retalhos são 6 livros. Sim. Radicais, Sabor do Sal, os retalhos, o GT de Prosperidade. O Alan participou de outros também, por meditações, livros, meditações, sim, publicados pela União Bíblica e autor de outros. Sim, e está em caminho outro livro agora. Uma novidade. Sim. Sobre a figura de Diótrefes. Bom, então deixaram o GBU
formalmente, não é? Sim. E passaram a dedicar-se a quê? A Celeste principalmente a filhos. Exato. E eu a dar aulas na British Council Casa de Inglaterra em Coimbra, onde estive 6 anos. E quando é que surge depois o desejo de seguir para o Ministério Pastoral? Quando estávamos como membros da Igreja de Coimbra e a colaborar ativamente num trabalho pioneiro na vila da Cantanhede, vila ou cidade? Acho que era vila na altura, se calhar é cidade, agora não sei. Organizamos reuniões em casas e tentamos dar alguns primeiros passos com a ajuda de um amigo angolano, Costa Jambosi. Foi nessa altura que eu senti que era mais importante estar a trabalhar nesse tipo de obra do que estar a dar aulas de inglês, porque outras pessoas podiam dar aulas de inglês, talvez melhor do que eu. E essa era uma coisa muito específica para o qual Deus nos tinha chamado. E curiosamente, quando eu falei sobre essa convicção, assim de repente, como essas coisas muitas vezes são, a Celeste também disse que achava muito bem. E depois, quando falámos com o pastor Daniel Machado, ele também disse que tinha estado a sentir que essa devia ser a nossa vocação. Então foi consagrada em 1991 e a primeira igreja que pastoreou foi? Caldas de Rainha. Caldas da Rainha. Então mudam aí, é a vossa mudança para as Caldas da Rainha? Sim, sim. O Coimbra, Inglaterra, Espanha, Coimbra, Lisboa, Coimbra outra vez? Sim. E depois Caldas da Rainha? Sim. Nómadas? Ciganos não, Há pessoas que são muito mais nómadas do que isso. Então, nas Caldas encontrou uma igreja grande, pequena? Uma igreja que aparentemente tinha assim à volta de 100 membros, mas quando fomos ver assim na realidade, pelo menos 1/3 desses membros eram pessoas que se tinham associado de uma maneira bastante superficial durante o tempo do último pastor. Como não era assim muito fácil continuarem na vida cristã, como aliás nunca é, desistiram ou possivelmente nunca tinham compreendido. Foi uma fase muito difícil quando começamos a ver os números decaírem muito. E houve várias outras dificuldades a seguir, não sei se interessa muito entrar nessas histórias. Nós temos 1 hora de entrevista, agradecemos a todos A paciência. a paciência e o interesse de estarmos aqui juntos. Acho que alguns momentos que queira partilhar, podemos partilhar, outros não vamos ter tempo, já passou metade do tempo. Acerca dessa fase? Essa fase não, podemos seguir. Depois com a ida para começaste a dar aulas no seminário? No mesmo ano em que comecei a ser pastor na igreja em Caldas, comecei a dar aulas no Seminário Batista. Sim. Estamos em 1991. Muito bem. Fazemos aqui uma pausa. Até já.